Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos. Que a graça de Jesus neste dia impere, reine e transborde abundantemente nos corações de cada um de vocês. Que o momento, entanto, um momento oportuno para que nós reflitamos na palavra de Deus a fim de que nós conheçamos aquilo a respeito do que Deus requer de cada um de nós. Nós vamos abordar um tema aqui importante, muito delicado e que é vital para o ser humano, para a sua salvação, para a sua vida espiritual viva, em paz com Deus, que se diz a respeito da fé. Então, o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Já sabemos aí o que é a fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quando nós nos volvemos para o livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: obtendo o fim da vossa fé, o que? A salvação da vossa alma, da vossa vida. E aqui em 1 João, capítulo 5, diz algo muito importante, que é o seguinte: 1 João capítulo 5, versículo 4, uma parte do versículo 4 que diz assim. Aliás, eu vou ler o versículo inteiro. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é algo muito importante. Transcende o ser humano, o intelecto. Transcende toda a questão das razões humanas. E é a razão pela qual nós vivemos em paz com Deus, se tivermos fé, e a fé é aceitar Jesus em seu sacrifício. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque até em Hebreus, capítulo 11, eu me referi ao versículo 1, o versículo 6 diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto necessário é que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele, Deus, se torna galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Enfim, e para finalizar, o livro de Romanos é um livro riquíssimo que fala a respeito da questão da fé, que a salvação é pela fé, não é pelas obras, não é pela lei. Claro que, obviamente, nós temos que guardar a lei quando estamos salvos em paz com Cristo, mediante a fé na graça de Cristo. Então, Romanos, capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: justificados ou perdoados por Deus, pois mediante o que? A fé, por intermédio da fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse tema da fé é algo muito simples e, por um outro lado, muito complexo, porque, na realidade, faz com que nós entendamos que sem fé é impossível a salvação. A salvação é fácil. O que acontece realmente é que as aflições, as provações, os sofrimentos que às vezes o diabo coloca em nossas vidas, até porque eu vou fazer menção de mais uma coisa, só mais uma coisinha, que é muito importante nós entendermos que Deus às vezes permite que os filhos de Deus na fé, que estão em paz com Deus, que obviamente observam a lei, têm paz com Deus espiritual, obedecem a Deus às vezes permite que o diabo faça algumas coisas
para o nosso bem espiritual, para o amadurecimento da nossa fé e para o amadurecimento intelectual e emocional, e assim as coisas se deem melhor. Por exemplo, Tiago capítulo 1, versículo 2, 3 e 4 diz o seguinte: meus irmãos, dizendo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o que? Perseverança. Podemos colocar paciência. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, completos, em nada em falta. Então, entendemos que quando a fé é moldada no sofrimento e nós perseveramos, temos paciência, nós aumentamos a nossa fé por meio da busca de não tentar resistir a isso, mas viver uma vida de paz com Deus mediante a uma vida de aflição. Então, o que dificulta a nossa vida muito são as aflições. Mas o que a fé é muito importante para a nossa vida, porque ela vai fazer com que nós sejamos salvos em Cristo. Então, a salvação é muito simples. O que dificulta são as provações que o diabo coloca em nossas vidas, e às vezes nós caímos nos engodos do pecado, nas tentações, e acabamos pecando. E as coisas, Gálatas 6, verso 7 diz, tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E enfim, então o ser humano também faz as suas escolhas. Tem o seu livre-arbítrio. Então essa é mais uma meditação que eu gostaria de ter passado para vocês. Que esse tema possa chegar, até o cerne, o mais íntimo, o mais profundo da essência da alma de vocês, no coração, na mente, nas emoções, nos pensamentos, nos sentimentos, para que vocês reflitam que nós somos salvos unicamente pela fé, na graça, no sacrifício de Cristo dado na cruz do Calvário há cerca de 2000 anos atrás, quando ele se veio fazer-se humano, que agora ele não é somente Deus, com o Pai, com o Espírito Santo, mas ele é humano. Ele intercede por nós, pela sua humanidade, e leva a Deus as nossas orações, intercedendo por nós, por meio da sua divindade. Então, essa é mais uma mensagem que eu gostaria de ter passado para vocês, e passei. Ficamos por aqui, e até mais. É isso aí, meus grandes irmãos, na fé, na graça, no poder, na glória, no reino e na honra. Amém? Ficamos por aqui, até mais, tchau, tchau. É isso aí. Amém.